Fala galera, tudo bem? Eu sou o André Uli e essa aqui é mais uma aula do nosso curso de Introdução à Programação, um curso que foi pensado para pessoas que estão começando do zero ou que estão iniciando na programação. E se você chegou aqui, nessa aqui é a aula de número 12, onde a gente vai falar do for each. E se você chegou aqui e não viu as outras aulas, né, e está vendo essa aula isoladamente, eu te convido a olhar ali na descrição desse vídeo e lá tem o link da playlist, onde você vai encontrar todas as aulas gratuitas, é um curso completo e gratuito. E lá você vai ver desde a apresentação, né, de todo o cronograma, o que a gente pretende ver até o final desse curso, que está quase chegando lá. E também, né, as aulas desde o início. Então vocês vão ver, né, que os conteúdos eles foram colocados de maneira estratégica para que chegando nessa aula não seja difícil de entender. Você vai conseguir acompanhar, mesmo que você não tenha tido nenhum contato com computação, com desenvolvimento de software, enfim. É um curso realmente feito e pensado para pessoas que estão começando do zero. Então, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje, que é o For Each. E aí, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Beleza, na última aula, então, a gente falou de função. E eu falei de função, né, antes de falar do for each, porque vocês vão ver aqui, né, como que as duas coisas também se comunicam. Lembra que no for a gente também viu o vetor, né? E agora o for each e a função também são coisas que vão se comunicar muito bem, principalmente no JavaScript. Aí tem alguns pontos que eu vou combinar com vocês, tá? Quando a gente viu o if, o switch, o for, os operadores, tudo é muito e muito parecido mesmo em todas as linguagens de programação. Elas são muito parecidas, a escrita é parecida, né? Quando você escreve um if em Python, em PHP, em C Sharp, em Java, enfim. O if é o if, o switch é algo muito parecido ali, né? O for, né, também, o while, enfim. Porém, o for each ele vai mudar, não muito, o conceito é o mesmo, mas ele vai mudar um pouquinho de linguagem para linguagem, tá? Aqui no JavaScript, ele é um pouquinho mais diferente do que as outras linguagens já são. Então, ele já é um pouquinho mais diferente. Então, por isso, eu vou aproveitar essa aula e vou trazer alguns outros exemplos em outras linguagens. E por mais que a gente não esteja familiar com essas linguagens, a gente vai ver como que é legal que um conceito, né? A partir do momento que você tem um conceito, você aprende a sintaxe de uma linguagem e você consegue com mais facilidade ir se adaptando às coisas específicas daquela linguagem. Então não se preocupa muito se, poxa, agora eu vi o Java lá e tem bastante coisa que eu não sei. Calma, é normal. Aqui é só para mostrar mesmo aquele trechinho do for each ali para vocês terem uma noção e eu vou explicar bem explicadinho como a gente sempre faz aqui. Então vamos começar aqui pela nossa função, né? Lembra que eu vou voltar aqui um pouquinho vou tirar aqui, né? A gente estava falando sobre o retorno da função e a gente tinha feito algo do tipo assim, ó, var, né? Meus hóspedes, né? Que eu estava dando as boas-vindas ali em cima, hóspedes. E aqui eu tinha o Júlio, a Lisa, o Bart, o Gilberto Barros, separado aqui, né? Quem mais? O Dolinho, meu amiguinho aqui, ó. Dolinho. E por aí vai, né? Tem vários hóspedes aqui. E a gente tinha feito algo do tipo assim. Eu estou recapitulando só, então eu vou um pouquinho rápido aqui. Eu vou ter meu var in i igual a 0. Aí vou ter lá o i menor que o tamanho do hóspedes.length e i mais. Tá, beleza. Então, vou fazer o nosso for, que vocês já conhecem, e aí eu vou chamar aqui o boas-vindas para cada hóspede. Então, vai ser hóspede. E se você não está entendendo, se eu não me engano, foi na aula 10. Foi na aula 10 ou na aula 9 que a gente viu aqui sobre o for, né? Sobre esse comando aqui. Beleza. Então isso aqui, ele vai, a gente viu que isso já simplifica muito, né? Porque eu não preciso chamar várias vezes a função, peraí.
Error, ó, faltou um igual aqui, ó. Eu tô ficando... eu tô pegando alguns hábitos do Clojure aqui. Ainda tem erro, vamos ler o erro aqui, ó. Hóspede is not defined. Porque não é hóspede, né, André? É hóspedes. Olha só como que a gente vai... Ainda bem que tem um compilador, né? Tô fazendo as coisas correndo. Beleza, agora foi. Então, eu fui pegando cada hóspede de hóspedes, né? Então, cada um na posição I e imprimi aqui, ó, o Júlio, a Lisa, o Bart, o Gilberto Barros. Isso aqui, a gente viu, né, na aula de funções que isso aqui já foi uma otimização, a gente terminou. Só que hoje, a gente vai aprender a fazer isso mais simples ainda em uma linha só. Como isso? Olha, tá vendo que eu declarei? Aqui eu tenho várias strings, né? Eu tenho vários nomes. E aqui eu recebo um nome. Ou seja, cada vez que eu chamo boas-vindas aqui, eu passo um desses itens aqui, ó. Tá, André, beleza, é o que você está fazendo aqui. Por que daria para fazer isso mais fácil? Poxa, se eu tenho uma lista de nomes, tá? Então eu tenho para cada nome aqui, eu estou executando isso, ó, para cada. Se o que eu recebo aqui é um nome, o JavaScript é muito inteligente e ao invés de fazer esse for aqui na mão, né, pegando a posição aqui, tendo que controlar isso, eu posso simplesmente vir aqui, transformar essas três linhas aqui nisso aqui, ó, for each, ou seja, é um método do próprio array. E quando a gente for falar de orientação a objeto, a gente vai entender melhor ainda sobre métodos. Mas aqui, ó, o meu vetor, se eu colocar um ponto aqui, eu vou chamar uma funcionalidade dele. Então, hóspedes.forEach. E esse forEach, ele é uma função, ele é eu acabei de usar uma palavra muito boa, esqueci. Ele é um método, né, de hóspedes, ele é uma funcionalidade. Ele é uma funcionalidade aqui de hóspedes. E aí, o que eu preciso passar no for each? Eu preciso ter uma função, tá? Então, para cada hóspede, ou seja, para cada um desses, eu vou chamar essa função aqui, ó, boas-vindas. E aí, ele já também é muito inteligente e ele presume que, olha, se eu tenho uma função que ela recebe só um parâmetro, e eu estou falando que eu quero fazer isso para cada item da lista, então o parâmetro que vai ser passado aqui é o item da lista. Eu não preciso escrever aqui alguma coisa do tipo item ou qualquer coisa assim. Não, eu só coloco assim, olha, você vai chamar essa função. Como essa função só tem um argumento, então o que ele vai fazer? Ele vai preencher esse argumento com cada um desses itens. Será que é verdade? E olha só. Sim, é verdade. Então agora eu não preciso mais do for, enfim, né? Ficou ainda mais simples. Quando são funções assim muito simples, né? Eu estou passando só um argumento aqui, eu consigo resolver. Beleza. E aí também daria para simplificar mais ainda isso aqui, né? Eu nem precisaria de uma variável, ó. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. A variável, lembra, ela só salva um valor, né, no espaço de memória. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui também, ó, funciona. Tá? O que eu perdi aqui? Lembra, a variável, ela também serve, né, para trazer contexto à minha informação. Então, assim, olha, eu não estou usando uma coisa aqui assim, né? Eu não tenho uma linha a mais para processar o que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo de uma vez só. Porém, eu perdi aqui uma coisa muito importante que é o contexto. Quando eu coloco a variável hóspedes, eu sei que essa lista é uma lista que se trata de hóspedes. Enfim, e eu poderia executar, né, criar outras funções e legal, bacana, muito bom. E aí, como a gente viu aqui no JavaScript, o JavaScript ele tem essa maneira, né, de implementar o for each. Agora a gente vai se aventurar em outras linguagens. Eu pretendo fazer uma aula onde eu vou demonstrar com ainda mais, né, a mesma coisa sendo implementada em linguagens diferentes, mas hoje, como eu quero falar do for each, eu vou pegar uma outra linguagem que tem uma estrutura um pouco mais comum de como o for each ele é implementado. A gente hoje vai ver o C Sharp, tá? Que é uma linguagem da Microsoft, né? Junto com o framework .NET, enfim.
Tem algumas coisas, né, que a gente vai ver aqui que são bem diferentes, né? Primeiro, primeira coisa, né? O C Sharp, ele é uma linguagem orientada a objetos, então ele vai ter uma classe aqui. Não se preocupa, a gente vai ter um curso de orientação a objeto. E aqui ele tem um método, que é o método principal. Isso aqui é um ponto de entrada. O JavaScript, a primeira linha ele já começa a executar. No C Sharp não. O C Sharp ele vai procurar, né, por padrão, uma classe program, nesse caso aqui, né, nessa estrutura, e lá dentro desse program ele vai procurar um método chamado main. Então, aquilo ali é o primeiro lugar, seria a minha linha zero, né, de execução. Então aqui, ó, até uma coisa bacana, né, ele tem um exemplo aqui, um Hello World, que vai mostrar como... Lembra que aqui a gente tem o console log? Aqui no C Sharp a gente tem o equivalente ao console log, que é o console writeLine. André, então peraí, existem similaridades entre as linguagens? Sim, existem. E você saber que existem essas similaridades, existem singularidades também. Mas é aquela coisa, quando você sabe bastante coisa de JavaScript e você está migrando para uma outra linguagem, provavelmente em algum momento você... Putz, eu sei que existia esse recurso lá no JavaScript. Será que eu consigo fazer isso no C Sharp? E a gente usa o nosso amigo Google como fazer tal coisa no C Sharp. Enfim, com certeza, né? Quando você vai aprender uma linguagem, é muito importante que você leia, que você aprenda a sintaxe, quais tipos de problema que aquela linguagem resolve, mas no dia a dia também a gente pode fazer essas pesquisas rápidas de, olha, eu conheço aquele recurso da outra linguagem, será que tem algo parecido aqui? Enfim, é super legal isso e vai adiantar bastante o nosso dia a dia. Nesse momento, então, o que a gente precisa saber? Para escrever aqui, eu vou usar o console, o writeLine. Um outro ponto do C Sharp, que é diferente do JavaScript, é que ela é uma linguagem fortemente tipada, tá? Então, quando eu for declarar um vetor, eu preciso... Aqui eu só falava assim, olha, é uma variável. Aqui não, eu preciso falar assim, ó. Eu vou criar uma variável do tipo int, que é inteiro, ou seja, isso aqui só vai aceitar números, tá? E aqui eu coloco o abrir e fechar colchetes, que é de um vetor. Beleza. E aí, eu vou colocar aqui, né, meus hóspedes. Beleza. E aí eu vou falar igual. Eu vou precisar criar um objeto do tipo vetor, tá? Coisa também do C Sharp. Não se preocupe e assista a aula de orientação a objeto que você vai entender esses pormenores. Por enquanto, a gente só vai precisar saber que, para eu criar um array inteiro, eu vou precisar usar uma palavrinha new, e aqui eu vou colocar o int, e vocês estão vendo, né? Bem verboso, né? O JavaScript era direto ali, né? Então eu coloquei o int aqui e desse lado também, tá? E aqui eu vou começar, ó, eu vou abrir chaves e vou colocar os hóspedes aqui. Porém, eu fiz um erro aqui, né? Eu não quero inteiro, não vai ser o hóspede 1, 2 e 3. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o meu... Eu vou colocar uma string. Quando eu tenho aquele texto entre aspas duplas, o nome desse tipo é string. Então, ó, a gente já aprendeu dois. O inteiro, que é int, e a string, que é assim. E aqui eu vou colocar, então, os meus nomes, né? Júlio, eu não vou colocar muito aqui. A Lisa e o Bart, tá? E aqui, então, eu vou escrever agora o meu for each, tá? E aqui, como que vai ser o for each aqui? Geralmente, como que a gente vai fazer na maioria das linguagens? Quando eu tenho for each, eu vou falar assim, olha, eu vou querer o item, né? Como que, ó, eu tenho várias strings aqui. Então, o meu item vai ser uma string. Então, eu vou chamar isso aqui de item ou de nome, ou aqui, né, a lista é hóspedes no plural, eu poderia colocar hóspede no singular, tá? E eu vou falar assim, olha, eu vou querer cada hóspede na lista hóspedes. Ok. Aí eu vou abrir e fechar chaves,
que é também parecido no JavaScript, né? Eu abro e fecho chaves quando eu quero ter um escopo ali. E aqui dentro, ó, eu vou reutilizar esse que eu aprendi aqui com o console Hello World. Eu vou fazer assim, ó, console.writeLine. Eu não vou escrever uma função só para a gente não se prolongar muito, porque eu quero focar no operador aqui do for each, tá? Mas eu vou colocar aqui, então, hóspede, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, bem-vindo, ou bem-vinda, né? Ou olá, né? Vamos colocar olá primeiro aqui, ó. Olá. E aí, lembra, aqui eu vou fazer a concatenação de um jeito que não é muito certo, tá? A gente tem um jeito melhor de fazer concatenação de string, mas isso aqui funciona, por enquanto, que é colocar o maisinho aqui do mesmo jeito que a gente estava fazendo no JavaScript, tá? Existem maneiras otimizadas de concatenar strings. Quando a gente for falar de orientação a objeto, a gente vai ver quais são. Tô falando bastante coisa que a gente vai ver na orientação a objeto, hein? Porém, aqui o que eu queria mostrar é a escrita do for each. Então, aqui, para cada hóspede em hóspedes, eu vou colocar aqui o console.writeLine, né, daquele hóspede. Então, aqui não é olá hóspedes, é olá hóspede, tá? E aí, eu vou dar aqui um run. E se eu ainda souber escrever em .NET, em C#, isso aqui vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Ele está carregando. E aí foi, ó. Olá, Júlio, Liz e Bart. Poxa, legal. Vamos ver se tem algum outro lugar, né? Esse aqui foi a primeira... o for each no C# foi a primeira linguagem que eu aprendi a fazer o for each. Mas também tem algo parecido com isso no Java. Aí vamos ver aqui no Java como que fica. Ó, tá vendo que aqui tem o main, que é o entry point, olha só. E aí a gente vai ver outra similaridade aqui. Vamos lá. E agora eu vou aqui escolher o Java. Vou pegar o Java do REPL-IT mesmo aqui, que eu acho que ele é um pouco mais cru. E olha só. Aqui eu tenho um program. Aqui eu tenho um main. Mudou o nome, mas é uma classe também, ó. Aqui é uma classe, aqui é uma classe. E eu tenho o public static void main. Tenho public static void main. Aqui tá maiúsculo. Por quê? Padronização da linguagem, o jeito que a gente escreve. Beleza, né? Mas enfim, os dois têm o mesmo entry point. E olha só, de bandeja eu já ganhei também aqui como que eu escrevo lá no console. Então, se eu der um enter aqui, ele vai escrever hello world aqui. Esperar ele carregar, beleza, foi. Coisas similares, né, entre C# e Java, ambos são fortemente tipados. Então vamos lá. Aqui, se eu não me engano, é isso aqui, ó. Parecido com o C#, eu vou ter aqui o int. A linguagem fortemente tipada, antes de eu criar a variável, eu preciso falar o tipo da variável. Tá? Então aqui, hóspedes. Por que isso é importante? Porque lá no JavaScript eu também posso colocar tipos, enfim. A gente tem uma outra vertente que é o TypeScript, que ele é fortemente tipado e é muito legal. Porém, eu não queria que a gente se prendesse nisso e tivesse um monte de coisa na nossa cabeça enquanto a gente está aprendendo a lógica. Qual que é a vantagem de uma linguagem fortemente tipada? Se essa linguagem, né, se ali, enquanto eu estou escrevendo o meu código, eu cometer qualquer gafe do tipo colocar um valor que não é número numa variável que é numérica, qualquer coisa assim, o próprio compilador vai falar que tem um erro no meu código. E aqui, se eu não me engano, a gente pode ir direto desse jeito aqui, ó, colocando também entre chaves, de novo, né, não é inteiro que a gente quer string. E aqui eu vou colocar, então, o Júlio, o Bart e a Lisa. Tá, beleza. E aqui eu vou manter esse system.out.println, que é o nosso console log do Java. Ele dá um system out, né? Joga para fora do sistema. Ponto e vírgula aqui.
E aqui, o que vai ser diferente do C Sharp quando a gente fala do for each? A diferença aqui vai ser o seguinte, eu vou escrever desse jeito aqui, ó. Ele não está escrevendo aqui, por quê? Agora foi. É porque eu dei um tab. E o tab saiu, né? Porque eu tô no browser. E aqui vai ficar desse jeito aqui, ó. For. Aí eu vou colocar string hóspede no singular. E aqui, ao invés do in, eu vou colocar 2 pontos hóspedes. E aí eu vou fazer a mesma coisa, quer dizer, eu vou fazer algo parecido, né? Que eu vou colocar aqui, vou fechar a chave. E aí eu vou escrever aqui dentro. E aí eu vou colocar o system.out.println. E aí eu vou colocar o quê? Olá, mais hóspede. Também existem maneiras melhores de se concatenar variáveis em Java. Mas, enfim, aqui a gente vai pelo mais simples, tá? Que a gente já conhece. Vamos ver se não vai quebrar o meu código. Quebrou. O que eu fiz aqui de errado? Eu não fechei chave aqui. Olha lá, quebrou depois da lisa aqui. Vocês vão vendo, né? As linguagens, cada um tem um jeitinho de mostrar o erro ali, mas é sempre legal, né? Porque, principalmente em linguagens fortemente tipadas, se você escreve alguma coisinha errada, o compilador já vai lá e te mostra onde está aquele erro, né? E agora sim, aqui ó, rodou, aí agora cumprimentou todo mundo. Enfim, o for each, tá? Ele vai ter umas diferencinhas, né? Umas nuances de implementação, porém vocês vão ver que, mesmo desde lá do JavaScript, né? Uma coisa que é comum entre todas elas, mesmo do JavaScript, é que eu tenho essa lógica, né? Que eu vou falar para cada um dos itens eu quero executar alguma coisa. Para o JavaScript, eu obrigatoriamente preciso ter uma função, eu vou executar uma função aqui dentro, tá? E ficou muito simples e muito fácil de aplicar isso aqui. No C Sharp, eu tenho for each, eu vou ter aqui, né, item a item, porém eu preciso falar o tipo desse item, e aqui eu tenho minha lista, então cada item numa lista, eu preciso escrever essa declaração, né? Lá no JavaScript já estava muito implícito. E aqui eu tenho o que eu vou fazer para cada um dos itens. E aqui no Java é muito parecido com o C Sharp também. A diferença é algumas nuances, né, do Java. A gente vê que o Java e o C Sharp, nesse momento, são bastante parecidos. E aqui, né, a diferença é que no lugar do in eu tenho 2 pontos, no lugar do for each eu tenho for, e no lugar aqui do console, né, eu tenho system out, enfim, algumas nuances de linguagem. Então já é legal a gente olhar e ver que linguagens de programação, algumas, né, têm algumas semelhanças. Isso é uma vantagem para a gente. Então, enfim, né, aprender uma linguagem que foi derivada do C é uma grande vantagem também quando a gente está estudando programação, porque a gente vai encontrar muita familiaridade por aí. E aqui, então, a gente viu que existem sim similaridades, né, entre as linguagens e essa estrutura do for each, por mais que ela tenha algumas diferenças, a maioria das linguagens, né, elas vão implementar alguma coisa parecida com isso. É legal que você saiba que existe essa possibilidade, né? Que nem sempre você vai precisar percorrer com o for, enfim, em alguns casos vai precisar sim, mas aí é legal você saber que existe essa maneira mais elegante, mais direta e fácil de fazer as coisas. Enfim, ficamos por aqui, né? A gente focou no for each. Eu quero sim fazer depois um comparativo aí entre linguagens, né? Falar um pouquinho mais sobre tipo, que a gente deu uma pincelada aqui, né? Mas é uma coisa super importante também. E ficamos por aqui então. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. E aí deixa seu like, se você ainda não segue, já segue, porque isso dá uma baita força pro canal. Compartilha com seus amigos amigos e amigas, né, que estão aí nessa labuta de aprender, enfim. E muito obrigado por assistir mais essa aula. Se ficou alguma dúvida, fica à vontade para deixar no comentário. E também se tem interesse em algum assunto ou quer rever algum assunto
com mais exemplos, enfim, deixa no comentário também que eu vou ficar super feliz em poder ajudar. E é isso aí, gente. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.